Há muito tempo, a terra ficou cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Deus julga a terra e decide destruí-la junto com seus habitantes. Disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Deus envia um dilúvio tão grande que tudo que tem fôlego de vida morre. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Após o dilúvio, várias cidades foram construídas pelo homem. 2 dessas cidades eram Sodoma e Gomorra. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Abraão, o pai de muitas nações, tinha um sobrinho em Sodoma, chamado Ló. E certamente por conta do seu sobrinho, Abraão pergunta a Deus: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que ali estão? Deus disse: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Abraão continua a insistir: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele afirmou: por amor aos 10 justos, não a destruirei. 2 anjos em forma humana foram enviados até Sodoma, a cidade onde Ló, o sobrinho de Abraão, estava. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. Ló os convida para passarem a noite na sua casa. E como demonstração do mal que existia na cidade de Sodoma, os homens de Sodoma, ao verem estrangeiros entrando na casa de Ló, dizem: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. A palavra sodomia é justamente derivada do nome da cidade de Sodoma, por conta das práticas sodomitas que seus habitantes faziam. Sodoma e Gomorra eram cidades grandes, mas não havia nenhum justo nelas, com exceção de Ló, que foi salvo da destruição da cidade. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. As cidades modernas não são assim tão diferentes de Sodoma e Gomorra. Em Lucas, capítulo 10, verso 12, Jesus Cristo diz que existem cidades até piores do que Sodoma e Gomorra. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai daqueles que não se arrependem. Eu vos digo, porém, que haverá menor rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. No livro de Ezequiel, Deus compara a cidade de Jerusalém com Sodoma. E esta foi a malignidade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Por este motivo, eu as exterminei, como sabes muito bem. A destruição de Sodoma e Gomorra aconteceu por uma chuva de fogo e enxofre. Ló e sua família fugiram da cidade antes disso e foram advertidos pelos anjos para não olharem para trás, enquanto a cidade era destruída pelo fogo e enxofre.
A mulher de Ló desobedeceu essa ordem e se transformou numa estátua de sal. Isso é literal, mas pode ter um significado simbólico, que é: a mulher de Ló, talvez, gostava de viver em Sodoma. Mais de 1500 anos depois da destruição de Sodoma, quando perguntaram a Jesus sobre o reino de Deus e o fim dos tempos, ele menciona a mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra também aconteceu no dilúvio de Noé, um julgamento de Deus. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Sodoma e Gomorra são exemplos dramáticos do terrível poder da ira de Deus. Ela também serve como exemplo do que acontecerá com as cidades e as pessoas cheias de imoralidades e pecados. Ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. O livro de Apocalipse descreve a destruição da cidade da Babilônia no fim dos tempos. Caiu, caiu a grande cidade da Babilônia. Aleluia! A vitória, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois os seus julgamentos são justos e verdadeiros. Ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua imoralidade sexual. Ele vingou a morte dos seus servos, os quais ela matou. Novamente eles disseram: Aleluia, a sua fumaça subirá para todo sempre. Essa é uma referência clara à fumaça de fogo e enxofre que subiu de Sodoma e Gomorra depois da sua destruição. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Sodoma e Gomorra eram cidades próximas do Mar Morto e foram destruídas por volta de 1900 anos antes de Cristo. Muitos arqueólogos acreditam que as águas do Mar Morto se elevaram no passado e cobriram o que poderia ter sido o lugar de Sodoma e Gomorra. E mais, explorações nessa região mostram que ela é uma área queimada de óleo e betume, o que é bem compatível com um lugar que foi destruído por fogo e enxofre. A maldade de Sodoma se tornou tão intolerável, tão irrevogável, que ela foi completamente destruída pelo próprio Deus. Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas eram reinos ricos e poderosos, mas caíram e foram destruídos completamente pela sua maldade. O que aconteceu há milhares de anos pode e vai voltar a se repetir. Cada nação, tribo, cidade vai ter o seu julgamento. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Fiquemos vigilantes, aguardando a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus.